Salve nômades! Começando mais uma grande aventura aqui hoje. Dessa vez a experiência vai ser dentro da floresta amazônica. Isso mesmo, a gente vai passar pela experiência, uma prova de sobrevivência na noite aqui dentro da floresta. Que louco, dormindo na rede. Fazendo fogueira. Isso aí. Preparando o alimento. Mas para isso a gente não vai estar sozinho dessa vez não. A gente está com um grupo de pessoas e com um guia. Isso. Que vai nos ensinar as técnicas de montar a rede, as técnicas a mais, para a gente depois, lá na frente, testar novamente nossa sobrevivência, aí sim, sozinhos, isolados. E para vir com guia aqui só tem como vir com guia, porque são muitas ilhazinhas que tem, ainda mais que tá na seca, então apareceu mais ilhas ainda, e aí acaba formando um labirinto, né? E aí tem que ter guia, senão não tem como, vai ficar perdido aí. Eu sou Karina. E eu sou o Fabiano Druida. Uhul! Somos da Kombi Nômades e viajamos em uma combinha com a nossa dog Aone. A Aone ficou num hotelzinho toda chique lá com ar-condicionado. Aqui não seria possível ela vir fazer essa aventura conosco, essa experiência, porque ela correria o risco, assim como a gente está correndo, de uma onça chegar no acampamento, de atrair outros animais. Pelo odor dela, né? Exato. Ou de ela se machucar. Então, quem vai testar a sobrevivência dessa vez vai ser nós dois. E ela tá no hotelzinho. 5 estrelas. Então bora lá. A druida já arranjou um cajado aqui, ó. Já é um druida, não tem jeito. E olha essas árvores bem antigas. Tá vindo um barquinho lá longe. E é engraçado aqui que é a nossa primeira experiência na Amazônia dessa forma, dentro da floresta. Eu vou falar pra vocês que o que a gente mais estranha é que não existe ruas. Aqui as ruas são os rios. É esse rio aqui, ó, que conduz os moradores, que conduz os turistas, conduz a polícia. Tudo funciona assim, ó. No lugar de rua é o rio. E essa aventura começa no finalzinho da tarde. Agora deve ser por volta de quase 5 da tarde. Quase 5, é. Tá um sol bonito, o tempo abriu pra cá. A gente chegou com o barco ali. E estamos totalmente isolados. Totalmente isolados. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O comecinho da mata e nosso acampamento é lá dentro. Então, bora? Preparados? Aqui, ó. 1h30 depois. Se assustou, gente. 1h30, não? E esse é o espaço que a gente vai ver essa experiência à noite aqui na selva. Estamos em quanto? Estamos em 7, né? 7 participantes e ali, ó. Nosso guia, o Kaká. E esse é o acampamento, ó. Mesa, trouxemos alimento, panela, cordas e redes. Vou pegar a rede. Além da rede, a gente vai usar um mosquiteiro aqui. Deixa eu ir lá pegar o nosso mosquiteiro. Ele ainda não colocou. Por dentro desse... Isso. Aperta agora. Aperta até embaixo. Viu? Não, ficou bom. E resto de corda. Ai, de corda. Pra amarrar a mochila.
Aham, é que a gente dá um nó cego, né? Tá aqui, ó, o resultado das nossas redes improvisadas para essa noite. Vamos ver se vai dar certo, hein? Acho que vai. Agora o Cacá ensinou a gente a enrolar as pontas ao invés de deixar arrastando, porque vai que sobe uma formiga, uma aranha. Deu um acabamento certinho. É, ficou ótimo, joia. Cada ponta que tava no chão foi para uma ponta da rede ali, ó. E a gente ficou totalmente vedado, ó. Porque nem todos. Mas claro que a gente já tá com um repelente de 12 horas. Aqui tá bom, né? Não, pode botar. Mais? Claro. Aqui, eu ia amarrar esses 2 pontos. Já? Cuidado pra não romper essa porta. Tá bom, agora tá. E aqui o druida separou nos galhos mais finos, mais grosso e ainda maior, ó. Para começar a fogueira. E nesse sentido vai, ó. E aquele ali, esse são para alimentar a fogueira. Esse é mais para acender, né? Os gravetos. E a galera toda tá recolhendo. Eu já parei aqui, tomei uma da formiga ali, que tá uma coceira que só. O Cacá dando uma força ali pro pessoal acender a fogueira. Pode colocar. Não pode perder esse pique aí. Da Globo. Vamos tirar as diretas. Nossa, o cheirinho tá muito bom já. Ó, quem tá preparando tudo aqui pra nós é o Cacá. Além de ensinar a gente a sobreviver aqui, também é nosso cozinheiro hoje. Se precisar de ajuda, é só chamar, viu, Cacá? Não, pode avisar aí. Esse é um... eu aviso, né? É, você que chama. Esse é um frango e um peixe. Esse peixe qual é, Cacá? Esse é o peixe, é o pirarucu. Nossa, olha só a grossura do pirarucu. A posta dele tem mais de 2 dedos. Isso aqui é a picanha da Amazônia. Boa mesmo, viu? Não tem outra parte, não. Isso é melhor. Nossa. Vai ter pepino, cenoura, pimentão, cebola e tomate. E já lavamos também aqui, ó, a batata que vai lá pra fogueira. Mas daí eu comer já tudo. Usando o fundo do prato pra servir de tábua aqui. Os coronéis, né? Eles se vestiam de branco. Eles vinham, né?
De quem? Eles engravidavam as meninas, tipo Put de the tribo, ladies né? Pregnant. Daí eles, quando nascia a criança, And then eles when falavam the que era kid do boto. was born, Porque nascia rosadinho, branquinho. they Aí say diziam, it's from nasceu é do the boto. big dolphin. Por isso que Olha daí só. O boto levava a culpa. o boto, sim, porque o boto era rosa, né? Aham. O cara foi inteligente nessa daí. É. Botou a culpa no... Olha só. Mas também essa faca ajuda, né? É. É o cheiro do peixe. Olha só esse banquete que maravilhoso. A salada ele serviu ali com arroz, o franguinho, com cebola, peixe e batata. Tem prato aqui, tem colher. Tá um verdadeiro banquete aqui, ó, servido na... em cima da folha. Eu quero que o cimento tambaqui, ó. Quer o quê? Aqui nosso pratinho, pratinho de leão, né? De onça. Aqui tem que ser pratinho de onça. E vai servir para os dois, eu acho. Vai. Que aí eu já coloquei arroz, frango, um pouquinho de cada coisa. E não podia faltar, ó, já que a gente tá por aqui, a farinha, né? Bora lá pra fogueira? Bora lá, meu amor. Bem, agora a gente tá seguindo aqui o Cacá que vai alimentar o jacaré. São vários jacarés aqui. Tudo isso que brilha, ó, esse pontinho que tá brilhando aqui, ó, é um jacaré. Tá no meio do mato ali, fala um jacaré. Tem dois ali. Gente. Lá tem dois lá, tem três na verdade, ó. Aqui também tem um aqui na frente. A imagem não é das melhores, mas o registro tá valendo. Ó, um ali, ó. Ali, verdade. Olha ali. Esse é o Joaquim. Olha ali, ó o tamanho do olho dele. Olha como ele veio. Ele já tá Não, bem safadinho. próximo. Nossa, parece o olho de fogo, né? Nossa, e agora ele tá bem próximo do barco. É igual aquele que você encontrou, né? Então lá naquela... Eu vejo tava no meio ou tava na direita. Aí eu puta que pariu. Bem, agora já são por volta de 9h30, a gente já vai deitar ali. O pessoal já tá tudo deitado na rede, o Cacá já tá ali na rede dele. Ai. Olha a cara do druida, que medo. Tá me dando medo.
Bem, agora a gente se despede do nosso acampamento para tentar pegar o nascer do sol. Já saímos ali da floresta e aqui fora já tá começando a raiar o dia ali, ó, que coisa mais linda. Acordamos por volta de 5 da manhã, desmontamos o acampamento, fizemos um xixizinho e partiu. Bem, agora a gente chegou aqui no Juma Lake, que é o lugar que a gente tá hospedado, que a gente mostra melhor no primeiro vídeo. Daqui a gente vai se trocar, tomar um café lá embaixo e partiu. Essa aventura não acaba aqui não. Já deixa seu like, já se inscreve se não é inscrito, ripa esse vídeo para ajudar ele a chegar a mais pessoas e elas poderem viajar assim um pouquinho pela floresta amazônica. Ele dá a patinha. Louro! Ele toma café, é. Quero café. Que mansinho que ele é. Volta aí. Não, Ixi, agora... vamos embora então. Estão escutando aí de casa esse barulho? Esse barulho é monstruoso. Parece dinossauros. Mas são os bugios. Ou barbados. Monkey. O Donkey Kong. E esse macaco, não só o barulho dele me dá medo, mas como ele também é bem perigoso. Ele vive sempre em bandos e atacam sim. Se a gente encontrar ele dentro da floresta, a gente corre um grande risco. E antes do café, falta a gente dar o feedback de como foi a noite lá dormindo, vivendo essa experiência incrível na floresta, que a gente não vai esquecer, com certeza. Não. Foi muito bom. Pra mim foi ótimo. Pra quem roncou a noite toda, né? Que isso, eu não ronco. Não, e roncou muito alto. Enquanto o druida só encostou assim, ó, puf, e dormiu. Uhum. Eu fiquei até umas 3 da manhã acordada, zoião de coruja, assim, ó, perdi o sono. E tudo bem também. Uhum. Eu me senti segura, embora escutei muitos barulhos, muitos ruídos ali. Às vezes escutava galho quebrando, até como aguça, né? Quando a gente tá no silêncio dentro da mata, como aguça nossos 5 sentidos. E o ouvido, assim, eu consegui escutar até lá no rio, quando fazia um barulho maior dos jacarés, né? Quando eles entram, quando eles abaixam, né? Sim. Ou entra na água, faz barulho. Mas, no geral, foi uma noite tranquila, não teve muito pernilongo, com a... Nosso mosquiteiro deu bom. Arro. E quando eu peguei no sono lá por umas 3 horas, aí foi que foi. Engraçado que esfriou bastante também, né? Ficou bem eu frio. senti friozinho à noite. E vale muito. Claro que não dá pra gente registrar tudo, porque chegou uma hora que o breu, a escuridão era total, era muito escuro. E... Apesar da lua estar quase cheia, né? Lá na floresta, lá dentro. Lá dentro não passa nada de luz quase. Nada. Então bora tomar um foi cafezinho? Bom. Vamos tomar um café, que ainda estamos meio dormindo. Acordamos agorinha, 5 horas da manhã. Foi maravilhoso. A cá só cochilou, né? Nossa. E aí depois do café a gente ainda tem um tempinho pra Lembrei que eu vou pegar água. fazer mais algumas coisas. E partiu.
para uma comunidade. A gente vai ver plantas medicinais, vamos conhecer uma comunidade ribeirinha e vamos ver alguns artesanatos dessa comunidade. Agora sim, ó, café da manhã reforçado, também é self-service como as outras refeições. São 3 refeições inclusas, tanto café da manhã, almoço quanto a janta aqui. E todas as refeições são maravilhosas. Agora eu peguei aqui um pãozinho caseiro com manteiga, metadinha do pão francês com ovo, um bolinho, a melancia. Café que não pode faltar. Olha só o tamanho desse jarro de café, né? Vamos acordar, vamos acordar. E o copo com um suquinho de manga. Agora estamos saindo aqui para uma visita a uma senhora aqui que faz artesanato, mexe com erva medicinal. Vamos lá dar uma olhada agora. Tá tudo seco ali do outro lado. Toma ali mais escada. Isso daí é o aquecimento global, hein, gente? Por isso que eu tô subindo esse monte de degrau aí. Ó. Tá seco, né? Tá seco aí. Bora. Olha, ele vai escorregando. I don't know how to walk. Ele já dá aquela terra, né? Tirando onda aí, ó. Nossa, recuperar o fôlego. Vinho. Tem que pensar que a água chega bem pertinho. The river, they are coming here. E agora eu vou deixar vocês com o Kaká, que vai apresentar algumas plantas medicinais aqui desse sítio, desse espaço muito bonito. Depois a gente vai conhecer a dona daqui. Medicinal isso aqui. Baixar colesterol e limpar o sangue. Faz chá ou para dor de barriga, né? Para diarreia. Faz um chá, toma. Daí trava o intestino. Ela tem um pouquinho do cheiro da goiaba verde. Esse aí é outro. Conhece? Laranja. O cheirinho já na entrega, né? A laranjeira Nossa, bom também demais. a gente pode utilizar para resfriado, tá? Resfriado? Você tá resfriado, folha de limão também, né? Aí você ferve, quando tá com o nariz entupido, você inala para desentupir a via nasal, ou pode tomar o chá. É muito bom. A mangueira. Manga. A manga serve também para medicamento, né? As folhas. Cozinha as folhas, mistura com mel e para tosse serve. Bom. É muito bom. Alguém conhece? Não. Não. Pelas... Azeitona roxa. Olha só. Azeitona roxa. Oliver. Oliver. É a preta ou é aquela? É roxa. Roxa. Oliver. Oliver. É utilizado também para pressão arterial. A casca ou as folhas. Caramba. Por que que eu mostro, eu tenho um conhecimento grande por plantas para pressão? Porque antes as pessoas não tinham energia elétrica aqui, não tinha geladeira, há 20 anos atrás. Para conservar a comida, o que que eles faziam? Sal. Salgava, colocava para secar. Quando ia comer, a pressão preparava, ficava salgada, a pressão ia para cima. Daí corriam atrás de Das não plantas. tinha pílula quase naquela época. Aí eu pegava as plantas e eu testando. Entendeu? Tem muita vitamina C. The fruit of the tree, Taperebal. A gente tomou suco, né? Experimentando. Isso é bom. We call cajá. The fruit is small one and they have vitamin C. Yeah. E assim como eu, muitos de vocês não conhecem essa palmeira ou conhece? Quem aí de casa sabe que palmeira é essa? Estamos no norte, eu acho que a galera já supõe, quem não conhece, Os frutinhos ficam tudo aqui, ó. que é o açaí. Esse é o açaizeiro. Pra quem nunca viu, ele é muito alto, pode chegar a 25 metros. E alguns desses estão secos por conta do verão aqui, que foi muito intensa a seca.
ele estava falando do perigo que é quem colhe o açaí, porque amarra uma corda no pé, escala todo esse açaizeiro e aí chega lá em cima E é alto. E aí chega lá em cima, ele vai cortar a ponta, lá o cacho, e acaba quebrando. quebra a ponta e ele cai. Então quando não morre acaba que às vezes fica paraplégico ou Pode bem ficar debilitado, né? muito alto, né? Tem que tomar um outro jeito. Uma outra coisa que ele falou foi da folha da mexerica, né? Que é boa também para baixar a pressão. É mesmo. Olha lá, mais uma que a gente tá aprendendo aqui. O bergamota. É, o açaí eu não conhecia não antes de chegar aqui. A castanha. Ah, A gente Ela traz vai- ele tem lá uns na tatu casa, bola a gente aqui, abre, tá? tá. Aí vocês podem provar ela fresquinha. Vamos sair daqui de baixo. Olha, pesada. Tá. Ah, vou passar pra ele aqui. Olha o peso disso. Olha, tá cheinha. É. Nossa, é bom demais. Vamos sair daqui. Caindo na Castanha. Vamos sair. É local. Olha só. fábrica não. Esse daqui, ó, meu queridinho, cupuaçu. Ganhou meu coração aqui no norte. Muito refrescante. Bem geladinho, como o suco, como o din-din, que é o chup-chup. Como mousse, eles fazem tipo um creme de cupuaçu maravilhoso pra cá. E aí o Cacá explica um pouquinho sobre o chocolate que é feito dele também. Semente, bota para torrar, o mesmo processo de fazer chocolate, a gente faz um chocolate com ele, que é chamado de cupulate. 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 Cupuaçu, né? Cupulate. Pode ver que a folha é um pouco parecida com a do cacau. É mesmo? Isso é um tipo de coqueiro, né? Chamado de tucumã. Tucumã. Quem provou o tucumã? X-caboquinho. Aham. Ah, provamos. Parece uma cenoura. Vai, você tá falando. É. Vai no X-caboquinho, um sanduíche, né? Vai queijo coalho, banana frita e esse fruto chamado tucumã. Olha só. É, burger, Vou deixar a foto pra vocês aqui, ó, do lanche X Caboquinho, e qual o X-caboquinho. que é muito regional aqui no café da manhã. É bom provar, É muito bom. né? No café regional, né, sempre tem. Ou na tapioca ou no pão. Sei que tinha espinho aí, eu ia falar, cuidado. Top. Aí eu vou mostrar ele de perto, que o mais impressionante são isso, ó, são os espinhos que ele tem. Mas são espinhos por todo o tronco, assim, ó. E pra colher ele, ou ele vai com um pau, ou espera cair. Ó, esse não gosta de abraço não, essa árvore. Essa é a andiroba. Faz um óleo, né? É. Esse óleo é utilizado para várias coisas, anti-inflamatório, massagem, fazer cosmético, né? Sabonete, hidratante. E também para garganta inflamada você pode tomar ou pingar no ouvido um pouquinho. Esse é o cacau selvagem, mas tão verde, tá? It's the wild cacau. Olha que diferente. Too green now to eat. Ele não cresce grande, tá? Aham. São pequenos. Olha só, até lá embaixo tem. O Muito cacau do mato. diferente do outro, né? É menorzinho. É. Mas até que lembra muito, né? É. Mais ali. Mais abacaxi. Abacaxi ali, que nem... Esse é o abacaxi daqui, ó. Ele não cresce mais do que isso, muita coisa. E aí é aquele esquema, né? Arranca ele, arranca o pé e é aqui que você planta de novo e vai nascer outro abacaxi da coroa. Então você está no supermercado, se você comprar o abacaxi com a coroa, arranca ela, bota ela no vaso de flor, um vaso de planta grande, bota lá a coroa, que dali um ano vai sair um abacaxi ali para você. Um ano e meio, ele Um ano e falou. meio, é. É. Vai variar um pouquinho da temperatura, Pode do plantar clima, mas... numa praça também, né? Pra quem não tem espaço, Pode. quer plantar em casa. Dá pra espalhar. O que não dá é pra não aproveitar, né? É. Poxa. A coroa ali atrapalha um pouquinho na hora de carregar a bolsa do mercado, mas chega em casa, arranca ela e planta, pronto. Vai ter outro abacaxi, ó. Daqui um ano e meio você não vai comprar abacaxi. Tem prisão do Brasil, né? Ela é muito ácida a castanha. Eles furam, passam na pele, ela vai queimando. Queima e faz tatuagem de presídio, que a gente fala.
tem que torrar ela para ser comestível, é igual essa tua aí. Tem que ser comestível, né? Tem que torrar ela para ser comestível. Muito ácido mesmo. Se morder aqui, ó, Nossa. já era. Queima. Melhor limão que tem para Nossa, que botar delícia. no peixe. This is the best tamanho lime to dele. put in the fish. Gente, que cheiroso. Como? How? Nossa, demais. Half lime? Olha o tamanho, parece uma mexerica também, né? In my house, yeah. Esse faz o instrumento, o berimbau. Ou faz o prato para tomar o tacacá. Ah, tacacá. Toma nesse material aqui. A cabaça, é isso, né? É cabaça ou a gente chama de cuia. Cuia. Olha que lindo instrumento que é. aqui. E é duro, duro que só. Ou we can do a... Olha esse daqui, de tão grande. Ele tombou todo esse galho aqui, ó. Pesado mesmo. Agora não... Vocês conhecem? Tá seco ele. Não É desse? corante, não é? É urucum, né? Urucum. É, conserva bem geladinho. Olha, tá aqui pra quem não conhece, ó, de The woman here who pertinho. don't have a Wow. lipstick to go to the party. Urucum. They paint them out. Tá cheio deles aqui, ó. Quem quiser. Ou blush. mais, velho. Não, é só lavar que sai. Quem quer Esse se sai pintar. mais fácil, é. É só lavar que sai. E diz que serve também pra proteção? Pra Protetor? bronzear. Pra bronzear. O pessoal fala pra se bronzear. Vou bronzear não. Deixa eu pegar. Valeu. Olha a cor que fica, cor de sangue mesmo. Mais uma. Vou pintar o ET aqui, ó. Vamos ver. Fazer a sombra agora. Ai, eu vou dançar. Que puriolito. Pronto. Aqui é a casa de farinha, né? Onde faz a farinha de mandioca. Aquela farinha amarela de ontem é produzida aqui. Aquela farinha da pousada, do almoço, produzida em, eu acho que na cidade, em outros cantos, que é tipo de macaxeira. Tá? A mandioca, ela é comprida, né? Tipo uma batata grande. Corta o tronco, enterra. Daí, depois de 9 meses a 1 ano, faz a colheita, né? Tira as batatas. Descasca elas igual batata, tira a casca dela, uma casca grossa, né? Depois usam aquele motor ali, lá vai ter um moinho para triturar ela. Aquela polia vai rodando, vai triturando as mandiocas, ela vai cair dentro de uns baldes, uma caçapa igual aquela azul que tá ali. Caiu dentro e é colocado dentro de umas bolsas assim, ó. Ou igual uma tela, né? Que possa sair o líquido. Esse líquido dela a gente seca porque é venenoso, né? É a mandioca brava. A gente coloca dentro da sacola, aí esse tronco aí, ó, a gente puxa na corda e ele vai secar a mandioca. Tá? Tem esses canalzinhos que é para sair o líquido. Esse líquido, se você tomar ele, 5 minutinhos tá vendo o outro lado da vida. Nossa, que 5 perigoso. minutos mata. Chamado tucupi. O tucupi, ele faz a sopa que é chamada tacacá. Tem que ser fervido por mais de 5 horas, bem fervido. Ferve ele, aí você mata um veneno que é chamado de cianeto. Vocês conhecem o cianeto? Já ouvi falar. Aí, ó, quando tá extraindo o líquido tucupi dali, tá saindo junto a tapioca. A tapioca, ela vai, você deixa ela descer, decantar. Decantou, você separa o tucupi. Separou o tucupi, você pega água mineral, joga na tapioca para lavar. Faz isso por mais de 7 vezes. Para lavar, para tirar o cianeto que ela tem ainda. Feito isso, pode ser comestível a tapioca. O tacacá, o que vai nele? Camarão, folha de jambu, que adormece a boca, né? E vai um pouco uma goma, aquela goma eu não gosto, que é tipo uma cola, uma papa. Aí você não toma com colher, não pode, você tem que tomar assim, ó. E vai um palitinho só para espetar os camarão. Quem tem alergia a camarão, não tipo, é opcional, né? Eles colocam na hora.
secou a mandioca. Vai aqui nessa peneira, que é para tirar algumas partes que não é boa para torrar, né? Que é o estalo, né? Separou, que é chamado de crueira. Você pode jogar para as galinhas. Aí antes eles colocavam, não tinha óleo de soja. Eles colocavam óleo aqui, gordura de animais, banha de porco, de boi, ou até de peixe-boi, que antigamente o pessoal matava o peixe-boi aqui. Guardava a gordura dele para cozinhar. Untava com essa cuia, que é da cabaça, né? Sim, sim. Pegava de lá, colocava aqui. Daí é 3 horas mexendo. Nossa. Bota a lenha lá embaixo, 3 horas para ela virar, ficar Dá-lhe torradinha. braço. Ela tem que ficar bem sequinha, né? Daí torrou ela, tá pronta. Antigamente não tinha arroz aqui, era só farinha e a proteína. 1 litro. 1 litro de farinha. 10 reais. 10 reais. Da farinha boa, que nem aquela lá. 10 reais o litro. Para eles fazerem 500 litros, eles vão precisar... Aqui bora por quilo. Por quilo, 500 quilos vai precisar de 1 tonelada. Porque vai descascar, vai secar, vai perdendo muito. Caramba. Tá bom? E ela é leve, né? Por isso que tem que vender por litro. Se fosse por quilo, aí não dava conta. Exatamente. Fica por litro. You mix it with the water, wait to go down 7 times in this process. Okay? And then it's... Bom, olha só a abelha. Não tem ferrão, né? Olha só a entradinha dela, que bonitinha. Grandona. Grande, né? Lembra que tem ferrão essa, mas não tem não. São várias caixas que eles têm aqui. Várias. E agora a gente vai entrar na casa aqui do pessoal. Casa linda, toda de madeira. São bem fresquinhas as casas aqui. A parte da varanda tem até um balanço, ó. As janelas são grandes. Produz aqui o... Olá, prazer. Dona Zila, o nome dela. esposo, né? O Feivan. Vandier. O Vandier fica responsável pelo sítio pra gente poder vir aqui. Eles fazem, tem artesanatos aqui, né? Ali são sementes de açaí, aqui tem os cosméticos dela que ela produz. Ela produz, she's make a souvenir, okay? She's have in the table a marmalade. E aqui tem vários produtos naturais que ela mesma produz, ó. Tem perfume, óleo de copaíba, óleo de pau rosa. Olha a quantidade que é de medicamentos também para o colesterol, fígado. Tudo das plantas aqui do quintal dela. Argila. E antes que acabe a bateria aqui, ó, já tô enchendo a memória do celular. Tá no finalzinho. Vou mostrar para vocês. Olha o tamanho desse crânio de jacaré. O tamanho disso. Olha a língua de perto, ó. Serve como ralador. É uma lixa mesmo. É um umbigo? É um umbigo. O quê? Umbigo. 15 castanha do Brasil ou do norte. Vem, come, enterra. Olha o trabalho que dá, né? Agora a gente dá muito mais valor vendo assim. Não é? Uma história desse trem muito louca, né? Que história? Do Dom Pedro I, Dom Pedro levou essa castanha lá para o sudeste. Ó. Peguei. Não pode ir? Pode entrar. Não, pode ir. Dom Pedro levou essa castanha lá para o sudeste, que ele queria que essa castanheira fosse a árvore nativa do Brasil, como é o pau-brasil, né? Ia ser É essa. a árvore símbolo. E aí ele levou para plantar no jardim dele, da casa, que no caso é o Jardim Botânico no Rio.
Só que começou a cair muito esse ouriço cheio, começou a cair muito na cabeça das pessoas que ficavam passeando no jardim. E aí ele, pum, Não deu muito certo a ideia de Dom Pedro. aí virou pau-brasil. Aí ele começou a fomentar o pau-brasil. Então esse seria o símbolo Seria do Brasil se não fosse. se não caísse na cabeça da galera. Ó, e tá aqui ela prontinha pra gente provar. Essa é a mais fresca que eu vou provar na vida, com certeza. Boa demais, não? No mercado a gente colocar sempre. Aprovada? Saímos daqui com uma sensação tão boa. Agradecemos a família que nos recebeu aqui. Aê, agora sim. Pra encerrar o passeio, bora curtir um pouco do rio aqui, ó. O boto cor-de-rosa ali. Esperamos que você tenha gostado dessa experiência, que foi dividida em 3 episódios. Então, se você perdeu os outros, ainda tem a parte 1 e 2. Agradecimento especial também ao guia Kaká e um super abraço ao seu filho Nicolas, pescador desde menino. Agradecemos também a pousada Juma Lake e deixamos o contato na descrição para quem deseja viver uma experiência assim. Paz, amor e até a próxima aventura.